lá, gente. O programa realmente vai ser muito bom. A gente vai começar, então, falando sobre... Eu ia falar alimentação, mas o contrário disso, né? O jejum intermitente, que, na verdade, é uma prática alimentar que tem ganhado crescente popularidade nos últimos anos devido aos seus potenciais benefícios para a saúde. Perda de peso é um desses benefícios, bem-estar geral. Mas a gente vai precisar entender mais, até para fazer escolhas. E hoje quem conversa com a gente é o médico, nutrólogo, o Dr. Wesley Schunk. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Seu sobrenome eu falei de forma correta? Corretíssimo, Wesley Schunk. É Schunk. Schunk. Schunk seria se fosse americano, né? É Schunk. É alemão. de onde? É alemão. Exatamente. Prazer enorme estar Prazer aqui com vocês. é meu. Boa tarde, viu? Boa tarde. Doutor Wesley, vamos lá. Bom, a turma já te conhece porque você é uma figura televisiva. A gente participou aí de um reality show alguns anos atrás, né? E todo mundo lembra disso até hoje? Lembra. Ontem mesmo no aeroporto lembraram, né? Que legal. As pessoas marcam, né? Ainda mais um reality show com tanta abrangência. E as pessoas parecem que entram na vida de quem está ali dentro. Exatamente, porque você vive intensamente ali 3 meses, né? Então é uma coisa... Que loucura. Bom, mas no reality show a gente vê que o pessoal come bastante, né? Exatamente. Ninguém faz jejum intermitente. Aliás, é verdade que o jejum intermitente deixa os nervos mais aflorados? Não, claro que não. É assim, ó, acho que você pontuou muito bem que o jejum nada mais é do que uma prática alimentar, uma prática ancestral e, com certeza, é como você deve ser levado como um estilo de vida. Né? É um estilo de vida. Estilo de vida, né? Que tem os benefícios já citados de perda de peso, aumenta o foco e a memória. Você também previne e trata uma série de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão. Tudo pautado porque atua diretamente ali na nossa fisiologia. E o que é o jejum intermitente, né? O jejum intermitente é um período no qual você programa o seu corpo de abstenção de calorias, mas pode beber bebidas não calóricas, chá, aliás, deve beber, se hidratar, chá, café, tudo sem açúcar, sem adoçante, com uma janela de alimentação no qual você tem que nutrir o corpo. Então, quando você está de jejum, você está desintoxicando, desinflamando o seu corpo, você está tendo vários benefícios, com uma janela de alimentação no qual você vai nutrir corretamente o seu corpo comendo comida de verdade, para você suprir as necessidades de vitaminas, minerais. Então, é essa intermitência, jejum intermitente. Você está descansando e purificando o corpo com uma janela de alimentação no qual você está nutrindo. E os benefícios são enormes, né? Muito bem citados, perda de peso, o que foi, de fato, o que popularizou o jejum. Boa parte das pessoas entram no jejum para emagrecimento, mas eles percebem, a partir do momento que levam isso como estilo de vida, e quando falo estilo de vida, você pode fazer por muito e muito tempo. E, consequentemente, você consegue ter vários benefícios na perda de peso, como foi citado aqui, prevenção de diabetes, aumenta o foco, aumenta a produtividade, porque, como você mesmo disse, né, o jejum tem um mito muito negativo, que saco vazio não para em pé, que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, que ele é depletor, que eu vou perder massa magra, que eu vou ficar nervoso, né? Pelo contrário, o jejum espiritual te traz essa centralidade. Sim, o espiritual traz, mas a gente tem um compromisso no jejum espiritual que é estar realmente em oração, em conexão com o divino, né? Agora, eu fico pensando que a maior confusão nossa é que as coisas vão mudando de tempos em tempos. Exato. Eu costumo dizer aqui no programa que a medicina é uma ciência em constante evolução, né? E as descobertas vão sendo feitas e aí a gente vem trazendo aqui as novidades. Porque até muito pouco tempo atrás a gente falava do comer de 3 em 3 horas. Eu sou de uma época em que a minha mãe é nutricionista, ela falava, ficar sem comer muito tempo vai deixar seu metabolismo lento, o corpo vai acreditar que vai passar fome de novo, ele vai fazer um acúmulo de gordura, né? Esse estoque para te dar energia quando você precisar. Aí, de repente, vem o jejum intermitente. Mas, na verdade, o que eu falo, Cláudia, não há nada de novo, exceto o que foi esquecido. Porque o jejum é uma prática milenar. É verdade. Porque
comer de 3 em 3 horas nunca foi um pré-requisito para a sobrevivência humana. Nós éramos caçadores e coletores, passávamos períodos longos de jejum. Pegando aqui um paralelo, Jesus Cristo jejuou 40 dias no deserto. Né? Então, assim, essa questão de comer de 3 em 3 horas, que o metabolismo vai ficar lento ou vai gerar uma compulsão alimentar, você vê pelo contrário, o jejum acelera o seu metabolismo, porque ele, como disse aqui, ele aumenta, mobiliza a queima de gordura. Ele vai te trazer melhora da compulsão alimentar, porque ele regula alguns neurohormônios. Então, pessoas que fazem jejum, com certeza, ficam mais centrados e, consequentemente, melhora a compulsão alimentar. Eu tenho, assim, de vários pacientes que eu atendo, os principais benefícios relatados: perda de peso, aumento da energia e melhora da compulsão alimentar. Que coisa boa. Qualquer pessoa pode fazer jejum intermitente? Claro que não, né? Acho que o que eu costumo dizer, que o jejum tem algumas particularidades no qual não pode ser feito. Por exemplo, crianças, mulheres grávidas, né? Algum tipo de transtorno alimentar ativo, tipo bulimia, anorexia, você não pode indicar o jejum. Também idosos que têm pouca massa magra, pessoas que têm um percentual de gordura baixo, né? Pessoas que estão tomando algum medicamento que requer você estar alimentado, né? Na parte da manhã, ou enfim. Então, perceba bem, se a gente fosse citar aqui, seriam 5, 6 contraindicações. Poucas, por uma gama de indicações que nós temos. E o ser humano moderno, né? Pela praticidade, a gente sempre busca comer de 3 em 3 horas. Mas quem consegue comer de 3 em 3 horas hoje? Não, se deixar eu como de uma em uma. Uma balinha, um chocolate. Não, mas eu falo de tomar café da manhã, pela correria, né? Pela correria fica difícil. Agora, tem horário certo ou ideal para o jejum intermitente? Olha, o que eu costumo dizer, o jejum, ele não necessariamente você tem que se adaptar. O jejum se adapta ao seu horário, né? Habitualmente, as pessoas preferem fazer o jejum na parte da manhã, que é pular o café da manhã, que é mais fácil, né? Então, dando um exemplo prático, a pessoa, ela janta por volta de 7, 8 horas à noite, já não se alimenta, depois ela vai dormir, não se alimenta um período da madrugada, mas eu sei que tem pessoas que acordam de manhã, acordam no meio da madrugada saltando. Eu não assalto geladeira de madrugada não, deixa eu só pegar minha aguinha aqui, doutor. E você acorda de manhã, o que você vai fazer? Você pula o seu café da manhã. E boa parte das pessoas já acordam sem fome, né? Já acordam sem fome. E você estende esse jejum bebendo água, muito bem esclarecido aqui. Você pode tomar um café sem açúcar, você pode tomar um shot, água com limão, e você vai estender esse jejum e vai quebrar ele por volta de meio-dia. Então você já está fazendo um jejum aí de 16 horas, que é uma espécie de jejum intermitente, tá? Esse jejum na parte da manhã, ele é mais fácil, mas tem pessoas que preferem não juntar. Você pode pular o jantar e tomar café do manhã do dia seguinte. Então você consegue fazer tanto o jejum matinal, como também o jejum noturno. Perfeito. Vou perguntar uma coisa que acabou fugindo. Cláudia, é muito importante. Tempo de jejum, é isso que eu o queria tempo, saber. né? Acho que assim, para as pessoas que estão iniciando, tá? O mais importante, faça um jejum fisiológico, é aquele jejum que você está simplesmente, você janta por volta de 6, 7 horas à noite e vai tomar café no dia seguinte. Isso já é um jejum de 12 horas. Isso é um jejum? Já é um jejum de 12 horas. Perfeito. Já é um tipo de jejum, você já está descansando. Eu faço esse jejum. Perfeito. A minha vida toda, porque eu gosto de comer cedinho. Que é o ideal. Café da manhã. E tem gente que gosta de tomar café da manhã, e é isso. Então, agora você pode já avançar. Um dia, se você quiser, hoje eu não quero tomar café da manhã, você pula. Aí você passa a manhã toda tomando água, tomando chás, você pode tomar um café sem adoçante, sem açúcar. Então, aí você já consegue estender o jejum para 16 horas. Aí você vai ter os benefícios na perda de peso. Aí tem mais benefícios. Mais benefícios. Quanto mais tempo eu fico, mais benefícios eu tenho ou não? Não necessariamente, tá? Mas o jejum prolongado, acima de 48 horas, e existe esse tipo de jejum, tá? Claro, tem que ter acompanhamento médico, tudo.
ele faz uma autofagia, ele faz uma regeneração celular. E os estudos mostram isso, né? Que ele fosse uma verdadeira faxina, ele ajuda a desintoxicar. Mas para você fazer jejum de 24, 48 horas, primeiro você tem que começar com jejuns curtos. De 12 horas já está ótimo. 12 horas já é o suficiente para você descansar seu intestino, já é o suficiente para você descansar seu pâncreas, seu fígado. E a partir do momento que você começa a estender o jejum, você começa a ter benefícios na perda de peso, controlar os níveis inflamatórios, corrigir triglicérides, melhorar o colesterol. Até nisso o jejum ajuda. Perfeito. Agora, nessa quebra do jejum, a gente precisa ser seletivo em relação aos alimentos para ter esses benefícios? Com certeza. Não adianta nada eu passar um jejum, fazer um jejum 16, 14 horas e você fazer a quebra, a saída dele da maneira errada. Com certeza, você tem que quebrar o jejum com alimento, comida de verdade, para você suprir a necessidade dos macros e micronutrientes. Então, é o verdadeiro arroz com feijão mesmo, não tem problema, não existe nada mirabolante. Arroz, feijão, você pode consumir vegetais, peixe, carne, frango, ovos, fruta, não tem problema nenhum. Tudo que Deus fez pra gente. Agora, fazer o jejum e quebrar com algum tipo de alimento industrializado, algum tipo de doce ou junk food de uma maneira geral, com certeza você não vai colher os benefícios do jejum. Tão quanto importante o jejum também é a janela de alimentação. E essa janela tem que ser com comida de verdade. Agora, é verdade que nessa janela eu posso comer comida de verdade, mas na quantidade que eu quiser? Depende muito do seu objetivo. Se você quiser, obviamente, um processo de emagrecimento, claro que você tem que fazer equilibrado. Mas talvez aquela pessoa que não quer emagrecer, não é que você vai sair comendo, existe o bom senso, né? O mais importante nessa janela de alimentação, pelo menos você fazer 3 refeições. Um bom almoço, um lanche da tarde, né? Comer uma fruta, castanha e um jantar por volta de 6, 7 horas. Estourando 20 horas, a gente sabe que boa parte das pessoas chegam em casa e vão jantar por volta desse horário. Então é importante fazer 3 refeições se alimentando com comida de verdade. Perfeito. Sou fã de ômega 3, hein? Imagine você associar um ômega 3 com jejum. Realmente você tem um benefício potencializado no processo de emagrecimento. Tem algum horário melhor para tomar? Na janela de alimentação. Após o almoço, após o jantar, o ômega 3. É bom junto com a comida? Junto com a alimentação por questões de absorção. Tá, legal. É bom, a gente vai aprendendo bastante, né? Olha, não é impossível. Eu sei que tem muita gente querendo perder peso, tem muita gente querendo perder peso. Não é nem questão de estética, é questão de saúde, né? Hoje mesmo eu estava vendo algumas mensagens de telespectadores com problemas ortopédicos por conta do sobrepeso, porque o corpo sofre. E como você mesmo disse, a perda de peso, ela com certeza pode ser de maneira saudável, sustentável, sem necessidade de tomar um remédio. Por isso que eu defendo muito o jejum. Jejum é uma coisa natural. Você é praticante do jejum? Praticante do jejum, né? Quantas horas? Eu faço geralmente 16 horas, mas todo dia de 12 horas que é um tipo de jejum, né? Então, você pode emagrecer de uma maneira saudável, definitiva, duradoura, sem que você fique naquele efeito sanfona, que é o famoso efeito ioiô, né? Quando você faz o emagrecimento através do jejum, é um emagrecimento saudável. E com certeza você colhe os benefícios também na saúde como um todo. Ontem a gente conversou sobre distúrbios alimentares e me chamou muita atenção, a nutricionista falou que o ideal é que as pessoas percam um pouquinho por mês, bem pouquinho, para ser mais sustentável esse emagrecimento. A mente tem que acompanhar o corpo, né? Isso. Você acha que saudável, vai para uma pessoa, vamos pensar, uma média de 70 quilos, 80, seria perder quantos quilos num mês? Geralmente uns 2 quilos, 2,5 quilos já é uma coisa... Não mais que isso? Não mais do que isso. Eu acho que é uma coisa que eu pauto e eu faço muito isso, né? Como metas ali dos meus pacientes, né? Mas o mais importante, pessoal, o jejum não é só emagrecimento. É só a consequência disso tudo, né? Quero frisar que ele te dá essa liberdade, você não tem que ser escravo de comer de 3 em 3 horas, você vai corrigir seus exames laboratoriais, se você tiver açúcar alto no seu sangue, colesterol, triglicérides, tudo isso o jejum consegue controlar, olha só, de maneira natural, sem efeitos colaterais, com certeza fazendo da maneira correta. Perfeito. Com certeza. A Valéria Mazaro quer saber o seguinte. Boa tarde, doutor. Tenho gastrite. Posso fazer jejum intermitente? É uma pergunta muito comum. Sim, pode ser feito. Geralmente as pessoas têm gastrite porque se alimentam mal. Elas comem açúcar,
alimentos refinados, refrigerante, alimentos que provocam essa gastrite, essa irritação. E o jejum não tem problema nenhum de você estar fazendo ele, mesmo você tendo gastrite. Claro, se você tiver uma úlcera, com certeza a gente não recomenda, mas a gastrite em si você pode fazer com muita segurança. Doutor, açúcar nunca? Eu sou categórico com o açúcar, tá? Açúcar é extirpar mesmo da alimentação. E nunca? Nunca mesmo. Que seja demerara, açúcar mascavo e principalmente o refinado. Hoje a gente já consegue aí alguns tipos de adoçantes naturais que suprem essa necessidade. Já que você tocou nesse assunto do açúcar, tem pessoas que são compulsivas por doce. O jejum tira muito isso, tira bastante, né? Porque o paladar da pessoa que fica viciada com açúcar, porque quanto mais você consome açúcar, mais seu corpo pede, né? Eu não consigo ficar depois do almoço sem consumir um chocolate, um docinho. O jejum ajuda muito nesse processo. Seu paladar vai perdendo aquele vício, né? É aquele exemplo prático, né? A pessoa consome café sem açúcar, um chocolate 70% e, consequentemente, consegue avançar nisso, né? Olha, vou lançar uma enquete, vou pedir para a produção já fazer essa enquete lá no Vida Melhor Oficial. Eu tenho essa dúvida, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a gente deve parar de apresentar receitas com açúcar aqui no programa? Responde, cada um tem a sua opinião. Mas responde, porque eu quero saber o que a maioria pensa, né? Eu sou daquela que gosta do equilíbrio, de vez em quando eu como um docinho, mas eu tenho ouvido tanto médico falando de forma taxativa sobre os males do açúcar que às vezes eu fico me sentindo culpada, porque eu sei que de repente tem gente que tem compulsão por açúcar, enfim. Me responde lá no Instagram já, a produção já vai postar essa enquete, tá bom? Próxima pergunta, obrigada Valéria pela sua participação. A Fá Regina diz, boa tarde, posso fazer jejum só à noite? Pode, é aquele jejum que eu falei, você janta 6, 7 horas e acorda no dia seguinte, você toma o café. A Fá Regina, pode fazer tranquilamente esse jejum noturno, tá? Vão ser 12 horinhas ali. 12 horas. Maravilha. É o início do jejum. Joia. Então vamos lá, obrigada Fá pela pergunta, um beijo pra você. A Dani Amor Divino. Boa tarde, doutor, estou fazendo jejum intermitente todos os dias, só pela manhã, junto com a reeducação alimentar. Junto com a reeducação alimentar, eu emagreço, sim ou não? Com certeza, Dani, você está no caminho certo fazer jejum todos os dias e com as janelas de alimentação, como você mesmo disse, né? Fazendo uma reeducação alimentar. Perfeito. Com certeza você vai ter ótimos benefícios. Muito bem. Próxima pergunta, vamos lá. Obrigada, Dani, pela pergunta. Alma Produtos Artesanais. Tomar o café sem açúcar de manhã quebra o jejum? Perfeito. A Alma Produtos, com certeza, você tomando café sem açúcar, ele não vai quebrar o jejum. Não só o café sem açúcar, mas o chá, a água com gás, você tomar um shot, ou seja, você espremer o limão e a primeiro momento do dia você tomar água com limão. Eu tenho essa prática, não sei se você tem, Cláudia. Tenho, eu tomo todo dia água com limão. Água com limão, você pode colocar um própolis, você pode colocar uma cúrcuma, que é anti-inflamatório, um gengibre. Se eu tomar o café com uma colher de óleo de coco, eu quebro o jejum? Quebra o jejum calórico, mas existe o jejum metabólico, existe essa diferença, tá? Mas o que é importante pautar? O jejum metabólico é o que boa parte das pessoas consegue fazer com mais facilidade. Então, você vai colher os mesmos benefícios. Se você colocar óleo de coco, manteiga ghee, TCM, ele não vai ser suficiente para elevar a insulina, certo? E, consequentemente, você vai colher os benefícios do jejum. Então, ele não quebra o jejum metabólico. Você pode, sim, colocar café com óleo de coco. Também é uma prática muito interessante, com canela e um pouco de manteiga ghee. Já dá uma ativada. Porque eu saciada também. Eu treino de manhã e aí esse horário eu gosto de estar com pique energia. E treinar de manhã em jejum é muito bom. Viu? Não, mas eu tenho essa dificuldade. Vou tentar agora. É um hábito. Faça e depois você me conta, viu? Perfeito. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Um beijo para a Alma Produtos Artesanais. Dallas Simões. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber se o jejum para quem é pré-diabético funciona. Cláudia, a Dallas Simões, vamos lá. Você deve fazer o jejum. Deve. Você, com certeza, vai ter benefícios enormes para pré-diabetes, porque o jejum controla a insulina, a glicose. Então, com certeza, você vai ter um benefício absurdo. Quem é diabetes tipo 2
também se beneficia demais com o jejum. Diabetes tipo 1 não? Porque o diabetes tipo 1 você pode... É uma contraindicação relativa, né? Porque você tem que ter um acompanhamento muito próximo ali de um médico para fazer essa regulação da insulina. Porque geralmente diabetes tipo 1 faz uso de insulina, imagine você coloca ele de jejum. Pode ter uma hipoglicemia. Então, pode ser feito, mas tem que ter um acompanhamento mais próximo. Então, diabetes tipo 2, sem dúvida, você pode fazer com muita segurança. Tipo 1, com o médico acompanhando, ajustando as doses de insulina. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. Começar esse jejum então, Dala, olha aí que dica boa. E não é tão complicado assim, né? A gente às vezes faz tantos outros sacrifícios para conseguir regular aí outras coisas na vida da gente. Dani Amor Divino, boa tarde, doutor. Durante o jejum só podemos beber líquidos? Sim, não pode nenhum tipo de alimento sólido. Não entra alimento Mas, por exemplo, não pode ser um suco de laranja. Nem água de coco, né? Nem um suco de adoçado com adoçante, isso não. É beber líquidos não calóricos. Então é água, chá, café. Sem adoçante, ou você também pode usar o café com óleo de coco, canela, gengibre. Isso também entra no jejum, tá? Tá joia. Próxima pergunta. Obrigada, Dani. Denise Fioravante. Suco verde quebra o jejum? Quebra. Denise, né? Com certeza quebra, tá? Então, porque o suco verde, você vai colocar fruta, você vai colocar lá uma maçã, você vai colocar... Se eu tomar um suco verde de limão com couve, gengibre... Teoricamente, não. Porque, assim, ó, o suco verde que as pessoas estão habituadas a tomar é com... Com maçã, com abacaxi. Ou laranja, né? Agora, esse suco verde aí, com couve, gengibre e limão, esse aí não vai quebrar. Tá uma ótima dica aí, viu, Cláudia? Joia. Então, olha lá, o negócio é fazer mesmo, gente, sem mimimi, né? Como diz o meme aí da internet. Deixa eu ver a próxima pergunta. Obrigada, Denise. Tem mais uma. Quantas vezes por semana eu devo fazer jejum? Olha, você pode iniciar fazendo jejum de 2 a 3 vezes por semana e depois você pode fazer isso diariamente, como eu sempre defendo, que é um estilo de vida, tá? Então, tá ótimo você começar de 2 a 3 vezes por semana. Maravilha. Doutor, eu sei que você é bem focado não só no emagrecimento, mas na saúde e na qualidade de vida. E a gente tem visto aí a turma toda correndo muito atrás de um emagrecimento, como eu te disse, a gente até falou sobre os distúrbios alimentares ontem, de forma muito rápida, né? E aí fica todo mundo querendo saber das novidades, se vale a pena usar, se não vale. Ficou na moda essas injeções, de repente ficou todo mundo apavorado porque saíram os casos de internações. E aí, qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, o emagrecimento, ele tem que ser multifatorial, né? Não vai ser um remédio que você vai atuar em várias frentes do emagrecimento, né? O remédio pode auxiliar, mas como você mesmo disse, existem os efeitos colaterais, né? E principalmente esses medicamentos novos, a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Então, assim, para emagrecer, você tem que mudar a sua mentalidade. Não vai fugir de você fazer uma boa alimentação, atividade física, uma boa noite de sono, gerenciamento do estresse, hidratação. Ou seja, você tem que pagar o preço para fazer isso. Não é você transferir a responsabilidade para tomar um remédio para inibir sua fome, né? E as pessoas que buscam medicamento, elas querem ser emagrecidas, elas não querem passar pelo processo. É muito mais fácil emagrecer tomando remédio. Mas será que isso é duradouro? Será que isso vai ser definitivo? Quando você faz o emagrecimento com estilo de vida, com vários fatores e pilares aqui, com certeza você vai colher bons frutos e vai ser emagrecimento definitivo e muito mais saudável. Adorei essa frase, as pessoas querem ser emagrecidas. A gente tem que se comprometer com o emagrecimento, né? Com certeza. Achar outros prazeres na vida. A comida é um prazer, mas não pode ser o único, né? Não pode ser o único, exatamente. Doutor, você atende no Espírito Santo? Eu me atendo aqui em São Paulo, né? Venho uma vez por mês fazer atendimento. Lá é aonde? Em Vitória? Vila Velha, Espírito Santo. Vila Velha. Isso. Um beijo pra turma toda de Vila Velha. Eu fico tão feliz quando vem um médico de outro estado, sabe? Legal. Porque a gente fica mais pertinho, porque o Brasil é tão grande, né? Então leva nosso carinho lá pra toda a turma de Vila Velha. Isso. Tem muita audiência por lá também. E aqui em São Paulo você atende uma vez por mês? Uma vez por mês aqui, né? Então, mas a maioria parte do tempo eu tô atendendo em Vila Velha, Espírito Santo, e uma vez por mês eu estou aqui. Tá joia. Ó, Dr. Wesley Shank, ele tá no Instagram, segue lá. Dr. Wesley Shank. O Shank é com SCH, tá escrito aí no vídeo. Aí você copia e já vai lá, segue, deixa um carinho, deixa um agradecimento, porque eu sempre fico muito grata aos médicos que vêm, porque eu sei que vocês têm a vida corrida, a agenda lotada e
né, disponibilizar um tempo aqui para nos ensinar a viver melhor. E o contato de WhatsApp para você que prefere mandar direto lá para Vila Velha, 279 9661 0266, 279 9661 0266. Ou aqui em São Paulo, 11 9 1065 7113. Muito obrigada, uma excelente tarde e até a próxima. Obrigado. Foi um prazer te receber, viu?